Capítulo 5, equações quadráticas. Bem, nosso objetivo nessa aula é aprender a identificar e resolver uma equação quadrática, reconhecendo as condições sobre as quais ela admite uma ou duas soluções reais. Vamos iniciar esta aula aprendendo a identificar uma equação quadrática a uma incógnita em sua forma geral. Em linguagem simbólica, a equação quadrática geral a uma incógnita é Deixa eu ver se consigo elevar a tela. Em linguagem simbólica, a equação quadrática geral a uma incógnita e a coeficientes reais é uma expressão desse tipo aqui, onde você tem três números reais, o A, o B e o C, e você tem a incógnita x, sendo que a primeira está ao quadrado, a segunda está elevado a 1 e a terceira desaparece, é como se tivesse x elevado a 0, ou seja, os expoentes de x vão diminuindo, e a gente obriga que esse A aqui seja sempre diferente de 0, senão o x quadrado desaparece e ela deixa de ser uma equação quadrática. Então, na qual os coeficientes tais são esses, com A diferente de 0 e x representa uma incógnita. Isso é um número o que significa uma incógnita, né? Isto é, um número ou quantidade cujo valor se deseja determinar. Bem, abaixo listamos alguns exemplos de equações quadráticas. Então está aqui uma primeira, onde o A é 2, é esse valor aqui, o B é o menos 3 e o C é o 1. E uma outra aqui, você tem x quadrado, o A aqui é 1, é o número que está multiplicando o x2, o B desapareceu, desaparece essa parte aqui do meio, porque o B está sendo igual a 0, e você tem C igual a 4. Então são esses os coeficientes dessa nossa definição. Pois bem, atividade proposta 5.1, determine os coeficientes A, B e C das equações quadráticas abaixo. Então aqui o A é 3, o B é 1, o C é 3, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 0, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 4. Juro a vocês que não vou cobrar isso numa prova nunca, né? É simples demais para vocês, é só para a gente poder começar o assunto de maneira formal. Agora vamos lá, equações quadráticas incompletas. Quando na equação quadrática geral temos B igual a 0 ou C igual a 0, dizemos que a equação quadrática é incompleta, ou seja, o que a gente tem por expectativa é que uma equação quadrática incompleta, ela vai ser ou assim, né? Ax2 mais bx igual a 0, ou então ela vai ser ax2, que nunca pode faltar, mais C igual a 0. Ou seja, aqui desaparece o C, porque a gente está vendo que C é 0, e aqui desaparece o B, porque o B é 0 e fica só o A e o C. Então, essas são as equações incompletas. Falando como professor e já pensando na atividade profissional de vocês, é bem natural que a gente, quando for dar aula de equações quadráticas, a gente sempre comece pelas incompletas. Por quê? Porque resolvê-las é instintivo, é natural, vem do que já estava sendo estudado antes. Quando a gente vai resolver uma equação quadrática, a gente usa o que a gente já vinha usando para equações de grau 1. Então, mais um exemplo aqui de equações incompletas, né? Essa daqui está incompleta em C e essa daqui está incompleta em B. São equações quadráticas incompletas. Aí, situação, problema. Determine a aresta de um quadrado cujo dobro da área é igual a 32 metros quadrados. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você chamar de x o lado do quadrado, então 2 vezes a área do quadrado, que é x ao quadrado, vai ser 32. Então, você tem, passo 2 aqui para dividir, você tem x ao quadrado, vai ser 16. Bem, se um número ao quadrado é 16, esse número ou é o menos 4 ou é o 4.
mas como a aresta não é um número negativo, então vai ser 4. Bem, está aqui um problema onde, quando você vai resolver, aparece uma equação quadrática incompleta em B, né? Porque aqui vai ficar x2, o B não aparece, menos 16 igual a zero. Então, essa equação tem a forma ax2 mais c, onde o c é o menos 16, igual a zero. A parte do meio, aqui o número multiplicando o x com o expoente 1 não aparece. Portanto, essa equação é uma equação quadrática incompleta em B. É o exemplo que ele dá aí. Bem, mas como eu dizia, quando você for dar aula, comece sempre por equação incompleta, porque veja só, quando o estudante se vê diante de uma equação assim, em que ele tem um número e ele quer saber o valor do x, devido ao fato de que quando a gente estuda equações de grau 1, você sempre isola a variável à esquerda, todo aluno vai pensar em pegar esse c e colocar para o outro lado, pelo menos instintivamente é essa a ideia. Então ele vai sempre fazer isso, ele vai mandar o c para o outro lado. E outra coisa que vai ser natural é ele dividir aqui por a, e aí ele vai chegar a essa situação, onde se esse número for um número positivo, você vai ter dois valores para x. Se ele for um número negativo, você não vai ter nenhum valor. E se ele for zero, o x vai ser zero. Por isso, no início aqui da nossa exposição, a gente disse que existem três situações. A situação em que você tem uma resposta para a incógnita, a situação em que você não tem nenhuma resposta e a situação em que você tem duas respostas. Então, se esse número é positivo, você tem dois valores para x. Se ele é zero, você só tem um. E se esse número for negativo, você não tem nenhum. Mas esses passos de passar o c para lá e de passar o a para dividir são passos intuitivos. Todo estudante, a princípio, vai tender a fazer isso. O mesmo acontece quando você for falar de uma equação incompleta em C, que vai ter o formato ax2 mais bx igual a zero. Você já está acostumado, na prova passada, inclusive, que a gente estava falando em equação de grau 2, perdão, em equação de grau 1, equação de primeiro grau, a gente já estava acostumado com a ideia de colocar o x em evidência, né? Então você aqui tende a colocar ax mais b em evidência, porque x vezes ax dá ax2 e x vezes b dá bx, e igualar isso a zero, você tende a fazer isso. Então automaticamente, como um produto dá zero, a gente sabe que, sendo números reais, por exemplo, um dos dois tem que ser real, ou esse tem que ser zero, ou esse fator é zero, ou esse fator é zero. Então a gente já sabe que uma possibilidade é que o x seja igual a zero. A outra possibilidade vai ser sempre que a outra parte que está no parêntese seja zero, ou seja, o ax mais b seja zero, e assim você vai ter que o x é menos b dividido por a. Então você tem, sempre que você está nessa circunstância, você vai ter uma resposta sendo zero e a outra sendo o menos b sobre a. Então, são passos que o teu estudante não vai sofrer em dar, porque ele já fazia coisas assim quando estava estudando a equação de grau 1. Portanto, comece sempre que for falar em equação quadrática, comece pelas incompletas. Bem, situação problema. Vamos ver aqui a situação problema. Determine x, sabendo que x² menos 18x é igual a zero. Pronto. Então, essa situação problema, eles vão fazer exatamente o que a gente acabou de discutir, né? Eles vão chegar aqui, vão passar o 18x para o outro lado, e eles vão dizer que x² é igual a 18x. Né? Ou, melhor, minto, aqui eles vão colocar o x², eles vão colocar o x em evidência, né? Incompleta em C. Eles vão colocar o x em evidência, aí você vai ter x menos 18 vezes x igual a zero. E aí eles vão dar a resposta, né? X igual a zero é sempre uma resposta, ou, observação, ou, tá? Ou, e não i, ou, porque o x não pode ter dois valores, ele tem um ou tem o outro, então o conectivo é o ou.
A outra possibilidade é que o x menos 18 seja zero. E aí você já sabe que o x vai ser igual a 18, porque você tem a compatibilidade da adição, né, somando 18 dos dois lados. Repito, que não precisa mais ser dito na próxima avaliação, por favor. Não precisa ficar dizendo as propriedades, mesmo porque eu só pedi para vocês dizerem as propriedades na questão 1 da prova, não em todas, como a maioria fez. Tá bom? Então tá aí. É assim que se faz essa. E essa outra atividade aqui também é incompleta em C, a mesma coisa, você vai colocar o x em evidência. A diferença é que aqui você tem o 4 também para colocar em evidência, porque 8 é 4 vezes 2, então aqui você vai colocar o 4x em evidência. 4x vezes x é 4x2, e aqui você vai colocar 2, porque 4x vezes 2 é 8x. E você vai igualar isso a zero. Novamente, você vai ter 4x igual a zero, ou x mais 2 igual a zero, porque o que você tem é um produto de dois números que está dando zero, então um dos dois tem que ser zero. Nesse primeiro, você tem, já que o 4 não é zero, o x tem que ser x igual a zero. E aqui, passando o 2 para o outro lado e mudando de sinal, como a gente costuma dizer, como a gente diz normalmente, a gente tem x igual a menos 2. Certo? Então, a atividade proposta é simplesmente essa daí, para você lembrar como é que resolve equação incompleta. Eu acho que ele quis colocar uma incompleta em B e outra em C, mas ele colocou as duas incompletas em C. Bem, atividade proposta 5.3, sejam A e B números reais, mostre que o produto é zero, então um dos dois é zero. E aí, como é que faz isso? Suponha que um não é, né? Se você supõe que um não é, o outro vai ter que ser. Bem, essa atividade proposta está num momento que não é muito bom para ser visto nesse momento. Mais tarde a gente fala sobre ela. Vou deixar ela na geladeira, tá? Então, lembrem essa atividade proposta. Sejam A e B números reais, mostre que A vezes B é igual a zero. Se A vezes B é igual a zero, então A é igual a zero ou B é igual a zero. Como é que a gente pode mostrar isso? Oi? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Estava travada.